Fala pessoal, tudo certo? Verrocha Agro na área. Estou aqui com a máquina da Maxion Agrotech. Tá? É uma máquina de fertirrigação, né? Ela programa, você faz a programação e ela faz a irrigação, fertirrigação, controlando o EC, controlando o pH. É tudo automático, né? Você faz uma vez e a bicha véia trabalha para você. No entanto, existe uma certa dificuldade para determinar quanto de adubo está realmente indo. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Nós temos a máquina ela possui, né, tem duas bombas acopladas a essa máquina, uma que vai succionar água, outra que vai succionar fertilizante. Então, com isso, existe uma certa diferença. Peraí, quanto que está indo, quantos ml está indo por planta, né? Quanto eu estou jogando de adubo, né? Seja um formulado pronto, como é o caso aqui, né? Nós utilizamos a solução verdadeira da Plenan. Ou quando você faz as misturas, né? Quando você faz uma caixa, solução A, B, enfim. Existe uma certa dificuldade para saber quanto de ml foi, porque às vezes o nível da sua caixa é difícil de aferir, às vezes você tem um reservatório grande e vai utilizar um método indireto para determinar o volume e acaba que não fica legal. Então hoje a gente tô fazendo uma atualização aqui, né? Mudando a programação, porque o tomate aqui, ó, já está numa fase bem adiantada, então eu preciso colocar um pouco mais de adubo, né? E com isso eu aumentei o tempo, né? Preciso colocar mais adubo, por isso eu aumentei o tempo de fertirrigação. No entanto, eu preciso saber quanto é esse que eu aumentei. E aí eu vou, né, mostrar para vocês bem uma estratégia simples, rápida e objetiva que você pode aplicar para você determinar quantos ml do seu adubo você está concluindo, né, você está inserindo por planta na semana, no dia ou por pulso de fértil. Essa aqui é a máquina, tá, pessoal? Então a máquina tá aqui, né? Ela tem muitos fios aqui, muitas fiozeiras aqui, que eu não entendo muita coisa, mas que o Rafael mancha pra caramba e deixa ela pronta. Aí o que eu falei pra vocês, ela tem duas bombas, então essa bomba aqui ela vai estar injetando água e a outra vai estar injetando fertilizante. Tem os Venturas ali, depois numa outra oportunidade eu explico o princípio de funcionamento. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: nós temos aqui 4 reservatórios, 4 Venturas que vão estar acionados na bomba. Então o que acontece? Nós temos uma certa dificuldade, porque essas soluções nós deixamos pronta essa solução, tá? Nas 4 caixas. Então a gente faz a solução uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, depende muito do consumo que nós estamos trabalhando. E aí a dificuldade é saber quantas ml foi. Vou dar o exemplo do Plenan. A gente está trabalhando com o TM1, a gente está diluindo, né, 1,5 litro de produto em 10 litros de água. E aí eu não afiro, não faço aferição de EC ali, porque não me importa. Eu calibro a máquina, para a máquina, a hora que ela succionar esse adubo, né, a hora que ela succionar esse adubo mais água, ela já faça, ela mande o EC que eu programei. E aí, como é que eu vou saber quantos ml de adubo eu estou colocando por planta? É um tanto quanto controverso. E aí, para isso, a gente precisa ir para a roça, no caso, né? E avaliar o que está caindo, tá? Então, eu estou aqui com o copinho aqui, ó, e vou avaliar no emissor o tempo de fertirrigação, né, que eu programei. Vou avaliar o volume e o EC e o pH. E depois a gente vai lá para o Excel para eu explicar para vocês como que desse copinho, com o tempo, com o EC, com o pH, eu consigo determinar quantas ml de adubo está indo por planta, está indo por canteiro, está indo por semana, por dia ou por pulso de fértil. Fala pessoal, tô aqui com meus companheiros aqui, ó, medidor de EC e de pH, tá? Já fiz as medições aqui das minhas amostras, tá? Tinha 2 amostras aqui, já medi o EC, pH e volume e anotei aqui pra gente discutir, tá? Anotei aqui, ó. Então em 3 minutos de fertirrigação, tá? Eu tive um EC no setor 1, né, onde eu analisei, de 1,36, enquanto a partir no setor 2, 1,14, pH ficou bem próximo, né, 1,7, 1,6, e o volume próximo também, tá? E aí a partir daí, o que eu vou fazer? Porque eu preciso saber quantas ml de produto foi, quanto de adubo foi por planta, por canteiro. Não consigo ter esse padrão aqui em relação ao EC. E aí, o que nós precisamos fazer? A gente precisa pegar uma amostra, tá? No seu caso, se você estiver trabalhando com adubo que você fez a sua caixa de fertilizante, você tem que pegar 1 ml desse seu adubo e colocar em 1 litro de água para você ver, né, essa proporção, para saber qual EC que dá. No meu caso, que eu estou trabalhando com TM1 e TM2, 1 ml de TM1 e 1 ml de TM2
em 1 litro de água vai me resultar em um EC de 1,25. Então eu consigo extrair daí um parâmetro de cálculo. Então, o que significa? Significa eu dizer que 1 ml de TM1, 1 ml de TM2 em 1 litro de água, eu vou ter um EC de 1,25. Então, o EC de 1,25, que eu vou deixar aqui, é o meu parâmetro. E aí, nesse EC de 1,25, 1 ml do meu adubo, que é o TM1, que no caso dos senhores pode ser outro, né? Pode ser outro. E no caso aqui, ó, 1 ml de TM2. Para dar esse EC de 1,25. Só que aí, como que eu cheguei nisso? Eu peguei 1 litro de água, né? Coloquei 1 ml de TM1, 1 ml de TM2 e depois fiz a medição, aferi para saber quanto ia dar. E aí, cheguei nessa relação. Só que daí, eu preciso saber quanto ml está indo por planta. Aí a gente tem que fazer uma conta um pouco ao contrário. Porque, primeiro, eu preciso saber quantas plantas tem dentro do canteiro. Depois, eu preciso saber qual é o espaçamento do meu gotejo. Depois eu preciso saber quantas linhas de gotejo eu tenho. Porque percebam que essa aferição que nós fizemos lá no emissor, que vocês acompanharam, elas estão em relação a um buraquinho do gotejo, a um emissor da linha de gotejo. E eu preciso saber quantos emissores eu tenho dentro desse espaço. Por quê? Porque daí eu consigo saber quantas ml ou quantos litros foram, né, saíram da linha inteira, do meu canteiro inteiro, nas duas ou em uma linha de gotejo. Então, porque que isso aqui quer representar? Isso aqui quer representar que eu tenho uma linha, um canteiro, que eu tenho as plantas aqui, ó. Nessas plantas eu vou ter a linha de gotejo que passa aqui do lado, né? No caso que nós temos duas. Eu medi aqui, ó, de um pontinho aqui, ó. Mas eu preciso saber quanto sai no total, para daí depois eu dividir pela quantidade de plantas que eu tenho nesse canteiro, para daí eu saber quanto foi por planta. Só que isso gerou um pouco de confusão e quando eu comecei a determinar isso, eu falei, rapaz, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Então por isso que eu fiz uma planilha no Excel que facilita esse processo, que faz esse processo passo a passo e eu simplesmente, quando eu aferi o EC, né, igual eu mostrei para vocês, o pH e o volume, eu já consigo saber quantos ml está indo por planta, por semana, por dia, né, por dia, ou por pulso que eu fiz da fertirrigação. Então isso é muito importante porque facilitei a minha vida. Eu vou fazer esse cálculo para vocês na mão e depois eu vou mostrar no Excel como que facilitou e como que eu consegui determinar isso com uma maior facilidade. Fala pessoal, tudo certo? Dando continuidade aqui, ó, vamos prestar atenção aqui. Então, supondo aqui que eu tenho meu canteiro de 42 metros, eu vou puxar um zoom aqui nessas duas plantas, e foi basicamente o que eu fiz lá na prática que vocês acompanharam, né, o vídeo. Então, assim, ó, basicamente eu coletei ali, né, coletei um volume ali, né, com o meu copo, né, o volume de um emissor. E aí o que eu coletei com isso? Eu coletei o volume e nesse volume tinha um pH e tive um EC, né, eu obtive um pH e um EC. No entanto, esse volume ele foi coletado em um determinado tempo. E quando eu pego volume por tempo, eu sei que isso é uma fórmula de vazão, né? Quando eu divido o volume pelo tempo, eu tenho vazão. Então, no nosso exemplo, nós tivemos 95 ml em 3 minutos. Aí, eu preciso saber, né, para dar continuidade na nossa conta, preciso saber a vazão do canteiro. A vazão do canteiro vai ser nada mais, nada menos do que o somatório da vazão de todos os emissores. Então, eu posso fazer isso pegando a vazão do emissor vezes o número de emissores. Para isso, eu preciso descobrir o número de emissores. Para descobrir o número de emissores é coisa simples e objetiva também. Eu preciso saber o comprimento do canteiro, tá? O comprimento do canteiro multiplicado pela quantidade de fitas gotejadoras, né? Eu posso ter uma, posso ter duas, posso ter três, dividido pelo espaçamento, tá? O espaçamento que seria o espaçamento entre emissores. Então, basicamente, no nosso exemplo, eu tenho um canteiro de 42 metros, eu tenho duas fitas gotejadoras e o espaçamento entre emissores, entre os emissores de gotejo, é 0,20 metros ou 20 centímetros. Quando eu faço isso, eu chego num valor de 420 emissores por canteiro. Agora eu faço essa multiplicação do que? 95 ml, que foi o que eu encontrei depois que eu fiz a medição, né? Em 3 minutos lá, e multiplicado pela quantidade de emissores. Então, 420 emissores dentro do canteiro. Isso vai me dar uma vazão aí, né? Uma vazão do canteiro, que deu aí 39,9 litros em 3 minutos. Agora, a gente precisa do parâmetro de cálculo. Como que foi o parâmetro de cálculo que eu utilizei? Eu peguei um reservatório, peguei uma jarra de 1 litro, coloquei 1 litro de água.
E depois eu adicionei 1 ml do adubo A, 1 ml do adubo B. E isso me deu um EC de 1,25. Então, eu sei que em um EC de 1,25, trabalhando com o adubo A e trabalhando com o adubo B, eu vou ter um EC de 1,25. Aí eu extrapolo isso, eu faço uma estimativa através de uma regra de 3. Lembrando que isso é uma estimativa, não vai ser um valor exato, mas é um parâmetro muito bacana para você saber se você está aplicando uma quantidade boa, ruim ou péssima de adubo por planta. Então tá. Aí, da onde saiu o 1,36, que é o que está circuladinho ali de verde? Esse 1,36 foi o que eu medi lá no canteiro. Então, no canteiro eu medi o pH, medi o volume e também medi o EC. E aí eu estou usando esse parâmetro de cálculo para eu sair de um valor de EC, que nada mais é do que condutividade elétrica, para ir para ml. Por isso que eu fiz esse parâmetro aqui, ó. Por isso que eu adicionei 1 ml do adubo A e 1 ml do adubo B em 1 litro de água, para saber qual era o EC. Então, fazendo essa regra de 3, extrapolando essa regra de 3, eu consigo saber que para eu ter um EC de 1,36, eu preciso adicionar 1,09 ml do adubo A mais 1,09 ml do adubo B, tá? Daí eu posso extrapolar isso. Por quê? Porque se eu sei que o meu valor é 1,09, eu só faço essa multiplicação. Porque esse 1,09 do adubo A e do adubo B é em 1 litro de água. E se no meu canteiro foram irrigados, foram adicionados 39,9, é simplesmente eu fazer essa multiplicação. Então, logo nós aplicamos dentro do canteiro 43,41 ml do adubo A e 43,41 ml do adubo B, tá? E agora que vocês entenderam como que eu fiz o cálculo, como que eu cheguei, como que eu determino as ml que eu estou aplicando por canteiro, então vamos lá para o Excel para vocês verem como que fica fácil de entender e fácil de interpretar, tá? Então no Excel aqui eu vou apagar esses valores aqui, primeira coisa, para a gente começar com a planilha do zero, tá? E para vocês irem acompanhando como que foi o processo. Então aqui no Excel, o que eu fiz? Eu identifiquei um padrão. Quando eu vi que eu estava repetindo aquela conta lá, muitas vezes eu estava perdendo tempo. Então eu falei, opa, vou fazer uma coisa que facilita a minha vida. Então vamos lá. Eu fiz, o primeiro ponto aqui foi 3 minutos que eu programei lá na máquina, né? Qual que foi o EC? O EC foi 1,36. O pH foi 1,7. Qual que foi o volume que eu tive mesmo? 95 ml. E o comprimento do canteiro? Bom, agora daqui para baixo, pessoal, essas três variáveis elas não vão mudar, porque o comprimento de canteiro não muda. Então, no meu caso, o canteiro tem 42 metros. Quantas fitas eu tenho? Eu tenho 2 fitas gotejadoras e o espaçamento entre elas é 20 centímetros, então 0,20. Então, essas três variáveis aqui, ó, elas não vão mudar. Não vão mudar, porque o meu canteiro não vai aumentar, a minha fita não vai surgir ali do nada uma fita gotejadora e muito menos mudar o espaçamento entre os emissores. Portanto, aqui, ó, ele já me deu a vazão do canteiro. Como ele me deu a vazão do canteiro, agora eu posso continuar o nosso cálculo. Aí, lembra lá que eu mostrei para vocês como que eu fiz o parâmetro para fazer a regra de 3? Aqui é a mesma coisa. Quantas ml eu coloquei do fertilizante A, B, enfim, o fertilizante que você estiver usando, em 1 litro de água? Eu coloquei uma. E quanto me deu esse EC? Me deu 1,25. Opa, 1,25. Então agora ele já conseguiu calcular para mim quantas ml ele tem que adicionar para dar esse EC aqui, ó. Então, isso aqui, ó, significa ml de fértil por litro d'água para dar o EC amarelo aqui, ó. Qual é o EC amarelo? Esse EC aqui, ó. Entendeu? Então, perfeito. Ele já me deu essa determinação. Agora eu continuo, porque eu quero saber mais informações. Aí, para eu saber quantas ml que eu apliquei por planta, eu preciso adicionar aqui quantas plantas eu tenho dentro do meu canteiro. Então eu tenho 70 plantas. Se eu tenho 70 plantas dentro do meu canteiro, significa eu dizer que eu estou aplicando 0,62 ml por planta. O que ele fez? Pegou 43 ml,41 do canteiro e dividiu pelo 70 plantas. E aqui ele já me deu também, ó, além por planta aqui por dia, eu tenho aqui agora por semana. Se eu repetir essa fertirrigação por semana, eu vou ter 4,34 ml do adubo A e 4,34 do adubo B por semana. E aqui também é um parâmetro para eu saber quantos litros eu vou gastar por canteiro, tá? Importante para saber fazer o manejo do seu estoque, quando você vai precisar pedir produto e etc.
E agora aqui eu posso multiplicar, né, adicionar quantos canteiros eu tenho, para ele me dar o resultado já, ó, quantos litros eu vou gastar por semana pelo número total de canteiros. Então, nesse exemplo, eu gastaria por semana 8,47 litros, ou 8 litros e 470 ml do adubo A, e 8 litros e 470 ml do adubo B. E aí, com isso, eu posso fazer o planejamento de compra, posso fazer a gestão do meu estoque e saber quantos ml eu estou aplicando por planta. Isso é muito importante, é uma informação muito relevante. Por mais que seja uma estimativa, é um parâmetro muito bacana para você saber, para você vincular com o aspecto visual da sua lavoura e ver se está certo, se está errado, como é que está, o que você pode melhorar para garantir uma produção sustentável e economicamente viável, tá? Se você quiser receber essa planilha, quiser aplicar isso na prática, você vai clicar no primeiro link que está na descrição e vai ser direcionado para o meu Instagram e vai me mandar uma mensagem assim, ó, eu quero a planilha, né, para o controle de fertirrigação. E vai colocar o seu e-mail. Colocando o seu e-mail, eu já te encaminho no mesmo momento essa planilha para que você possa fazer isso na sua propriedade e acompanhar a fertirrigação dentro do seu cultivo, beleza? Se você gostou, também não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal, porque o objetivo aqui é compartilhar conhecimento e poder estar ajudando produtores, engenheiros agrônomos e estudantes de agronomia. Muito obrigado e até a próxima. Encontrei uma coisa muito bacana que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, pessoal, o que aconteceu?